Bom dia, meninos do oitavo, né? Nós falamos semana passada sobre gestação, né? O desenvolvimento embrionário, falamos sobre parto, sobre gêmeos, os anexos embrionários, sobre a saúde da mãe. E agora nós vamos falar tanto da saúde do homem quanto da mulher, que são os métodos contraceptivos, tá? Bom, o que são métodos contraceptivos? Os métodos contraceptivos, ou também chamados de métodos anticoncepcionais, né, são formas da gente usar, são processos que vai permitir que evita, né, na verdade, né, uma gravidez não desejada. Gente, lembrando que alguns desses métodos a gente vai falar, é importante, além de um método para evitar a gravidez, quando o parceiro não é fixo, é a gente também evitar doenças, tá? Que nós temos aí o vírus, que ele é transmitido pelo contato, mas nós temos outras doenças crescendo e que são, né, transmissoras de doenças e que pode levar a óbito. Então, métodos anticoncepcionais são aqueles métodos para evitar uma gravidez, né? Eles têm de duas formas, né? Reversível e irreversível. Os reversíveis são aqueles que a concepção só evitam quando a concepção estiver sendo utilizada, né? Mas permite o retorno da fecundidade quando se deixa de usá-los. A inversibilidade, uma vez utilizado, pode cessar definitivamente a capacidade de concepção, tá? Então, uma vez que usou esse irreversível, não tem como voltar atrás para ter filhos, ok? Também tem alguns livros que trazem métodos naturais e artificiais, né? Nesse caso aqui, eu coloquei para vocês os não naturais, são os químicos e os mecânicos. Os métodos contraceptivos químicos são aqueles que utilizam qualquer tipo de substância química para evitar a gravidez. Aí eu tenho a pílula anticoncepcional, adesivo, injeção, anel e espermicida. Os mecânicos são aqueles que vão utilizar impedindo o espermatozoide de chegar até o ovócito. Que aí é o DIU, os preservativos e o diafragma. Eu vou abordar os métodos contraceptivos somente o que traz no livro de vocês, tá? O primeiro método é o preservativo, ou também chamado, né, de camisinha. Ele é um preservativo de barreira, né, um método anticoncepcional de barreira. E ele, gente, evita também a transmissão de doenças, tá? Então, a camisinha ou preservativo, né, masculino e feminino, evita também as doenças sexualmente transmissíveis, tá? Que são as DSTs. Então, nós temos aí, né, a feminina e a masculina, eles são feitos de borracha, que é um material chamado de látex, de poliuretano. Não precisa de receita médica, tá? Os preservativos, eles protegem contra a DST e a gravidez indesejada. Não tem contraindicação, né? O uso, ele é interno, no caso da mulher, da camisinha feminina, e externo, no caso do preservativo masculino. Ela é onde a gente encontra no supermercado, em farmácia e também nos postos de saúde, onde a pessoa pode ir lá e pegar, porque ele é dado de graça. Gente, camis... preservativo, tá? Os meninos às vezes vai sair, coloca dentro da carteira, dentro do bolso. Gente, ela sendo esfregada, amassada, ela pode furar.
Aí pode passar desde espermatozoide até micro-organismos ou outras, né, bactérias, protozoários e causar infecções, tá? Ou doenças mesmo. A camisinha ela tem uma eficácia entre 3 a 12% de erro, no caso da masculina, de falhar, e da mulher de 5 a 21%. Tá? Nenhum método contraceptivo ele é 100% usado sozinho, tá? Mas é importante aí o uso dos preservativos. O livro de vocês, na página 55, ele traz, tá? O preservativo masculino e feminino. O diafragma, o livro de vocês traz na página 58, né? Ela é uma capinha de silicone feita de látex, ela é macia e tem um aro flexível e ela é colocada pela própria mulher no fundo da vagina, né? Antes do ato sexual. Então, ela cobre todo o colo do útero e é um método que forma uma barreira. Ele impede que os espermatozoides entrem no útero e ela deve ser utilizado em conjunto com o espermicida. O espermicida, gente, é uma pomada que ele mata, né, os espermatozoides, tá? Então, ela é de forma segura e previne aí a gravidez em torno de 98% de eficácia. Ele tem que ser colocado, tá, antes do ato sexual, 6 horas antes, né, e permanecer lá por 24 horas. Aí depois retira, né, e lava-se ele para poder utilizar novamente. O DIU é outro mecanismo de barreira, ele chama dispositivo intrauterino. Ele é composto, ele pode ser feito de cobre, de plástico ou de aço inoxidável e ele é introduzido no útero por um médico ginecologista, tá? Somente o médico ginecologista que coloca. O paciente paga por esse, né? Hoje deve estar em torno de R$ 1.500, né? E ele pode ficar e tem a durabilidade, tem alguns de 3, outros 4, outros 5 anos. Então, ele não é recomendado para mulheres que nunca tiveram filho, tá? Porque o útero ainda é pequeno e aí é muito estreito e pode acontecer, né, de terem problemas. Então, a adolescente não usa porque pode provocar infecções e a mulher, né, ficar estéril, ela nunca mais ter filho. Esse método, ele é um método também anticoncepcional. Ele pode causar desconforto, aumento de fluxo sanguíneo durante a menstruação. Ele leva à necessidade do acompanhamento médico, tá? Porque alguns casos de DIU que causa inflamações na pelve, tem algumas pessoas que causam sangramentos, né? E outras que causam dor. Tanto a pílula quanto o diafragma, quanto o DIU, gente, não previne a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, tá? A pílula anticoncepcional. A anticoncepcional, ele é um remédio que vem com 21 comprimidos, que contém uma combinação hormonal para inibir a fertilidade normal da mulher, tá? Então, a mulher tem que tomar esse comprimido uma vez ao dia, preferencialmente no mesmo horário, né? E se ela esquece a eficácia desse remédio, né, ele já perde, tá? A desvantagem é que ele é fácil de esquecer, né? Influência medicamentosa, porque ele é um medicamento e pode causar em algumas mulheres vômito, diarreia, dor de cabeça. Nós também temos o anticoncepcional. Deixa eu ver aqui que eu tô no livro. No livro também tá, eu gosto de acompanhar. Meninos, lembrando que a pílula anticoncepcional não é a amiga que receita, não é a professora, não é o namorado, não, tá?
é o médico que tem que passar, porque algumas mulheres podem ter enjoo, sangramentos, alteração no peso, dor de cabeça, dor nas mamas, mudança de humor. Então, é uma série de problemas. Então, o médico ginecologista que vai passar e ele tem que ser informado se algum desses sintomas aparece, porque ele tem que procurar o mais adequado à sua saúde, tá bom? Nós temos o contraceptivo hormonal, que é um injetável, tá? Então, ele tem uma carga maior de hormônio, ela toma a injeção uma vez no mês e aí ela tem que tomar no próximo mês sem falta, porque senão ela corre risco depois de ter uma gestação indesejada. O livro de vocês não traz, mas eu coloquei, tem um método que é a tabelinha, que a mulher faz a sua tabelinha, né? Então, algumas religiões elas utilizam muito porque não é a favor do uso de medicação. Algumas mulheres usam por vontade, né? Porque às vezes ela tem algum problema com a usar o anticoncepcional. Ela A tabelinha, ela não realiza, não tem o ato sexual durante o período fértil. Então, a mulher tem que ir marcando, tem que conhecer bem o seu corpo, né? Então, ela vai marcando ali o dia provável que ela vai ovular para ela não ter relação sexual nessa data, né? Então, é um método, esse é o mais falho de todos, tá? Também não previne doenças, mas ele é o mais falho. Tem um método que é chamado de método de emergência, que o livro de vocês traz em saúde e foco, chamado pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte, gente, ele não é um método anticoncepcional, tá? Ele é um método de emergência. Ele é conhecido como pílula do dia seguinte. É uma pílula que tem alta concentração hormonal, né, que ela é utilizada para evitar uma gravidez indesejada. Então, quando no caso de uma mulher que sofre violência sexual, por exemplo, né, o médico ele indica o uso da pílula do dia seguinte para que a mulher, né, evite ela, né, ter uma gestação de um ato sexual que ela não concedeu, tá? Então, essa pílula ela retarda a ovulação, diminui a capacidade do espermatozoide ela tem que ser tomada até 24 horas após o ato sexual, tá? Ela tem uma quantidade muito grande de hormônio e ela pode causar náuseas e vômitos, tá? Ela pode ser tomada somente, no máximo, 2 vezes ao ano, porque senão ela atrapalha todo o funcionamento do organismo da mulher. Ela causa todo o descontrole hormonal, tem 15% de risco de engravidar na primeira vez que usar, tá? E depois esse risco ele vai aumentando a chance de engravidar. E ela faz com que a implantação do embrião no útero, na verdade, ela impede a fecundação. Então, o que que é? E aí nós temos os métodos, tá? Que são os irreversíveis, que é a laqueadura e a vasectomia. Eles são métodos anticoncepcionais cirúrgicos, tá? A laqueadura ela é feita nas mulheres e a vasectomia ela é realizada nos homens. É um procedimento que a pessoa não pode mais ter filho uma vez feito, e a pessoa tem que ter acima de 25 anos, pelo menos, e 2 filhos vivos. Então, a mulher tem que estar no nascimento do terceiro filho para ela poder fazer a laqueadura, tá? Tem algumas regrinhas aí, não é qualquer pessoa que pode fazer. Então, a vasectomia é um método contraceptivo, tá? Que faz a ligadura dos canais deferentes. Então, o homem tem um pequeno corte na virilha, aí o médico vai até no canal deferente, que é aquele canal que leva os espermatozoides dos testículos ao epidídimo, aí lá corta e amarra, tá? A cirurgia ela é feita com anestesia local, em cima do escroto, ou saco escrotal, né, que vocês conhecem aí. Não precisa de internação e é uma cirurgia de esterilização voluntária, tá? No caso, a pessoa tem que querer, né? Não, como é que fala? Não é obrigatório.
Depois de algum tempo, o homem tem que ficar, né? Ele tem que ter uma quantidade de ejaculação para eliminar todos os espermatozoides que tiverem lá armazenado na vesícula ou na próstata. E aí, para não ter a chance da mulher engravidar, tá bom? A laqueadura tubária, né? A laqueadura, ela é feita na mulher. A cirurgia hoje, atualmente, ela pode ser feita pelo umbigo ou durante a cesariana, tá? Durante a cesariana, aproveita já o corte da cesárea. Então, as tubas uterinas, elas são cortadas nas extremidades, depois são fechadas, né? E aí, desta forma, o óvulo, o ovócito, ele cai no ovário, cai na tuba uterina, mas ele não vai chegar no útero. Então, e o espermatozoide também não vai chegar nessa tuba uterina na parte, porque foi cortado e depois emendado, igual tá aqui, ó, tá vendo? Tem um corte de um lado e do outro, ela não tem uma sequência. Também é um método irreversível. E aí, eu termino a aula falando sobre o que é DSTs, tá? DSTs são doenças sexualmente transmissíveis. No livro de vocês, estão no Para Ler e Compreender. São infecções que é transmitido de pessoa para pessoa quando tem contato sexual íntimo. Elas são perigosas, são facilmente disseminadas, tá? E demora a pessoa a apresentar os sintomas e identificar. Então, é um cuidado que se tem que ter. As DSTs são causadas por vários tipos de agente, ela pode ser transmitida ou causada por fungos, por bactérias, por protozoários, né? E basta o contato sexual com a pessoa que estiver infectada. Então, pode apresentar feridas, corrimentos, bolhas, verrugas, tá? Então, teve o contato com a parte genital, onde tiver qualquer tipo de secreção, vai ter transmissão de doença, tá bom? Algumas DSTs nós temos cranco mole. Eu não vou falar de todas, tá? O livro de vocês traz só 4, então eu vou só comentar. Candidíase, que é a mais comum. A candidíase, gente, ela é causada por uma bactéria e aí ela causa coceira, tá? Vai causar um corrimento, né, na mulher principalmente. E se for no homem, vai causar uma secreção esbranquiçada também, tanto no homem quanto na mulher. E aí causa uma coceira, tá? Muitas vezes nas mulheres, gente, ela não apresenta o sintoma. E a bactéria pode atingir o útero e as tubas uterinas e causar uma doença aí mais séria. Aí nós temos o candiloma, a gonorreia. A gonorreia é causada por uma bactéria, tá? Então, nos homens, ela corre dor a fazer xixi, tá? E uma eliminação de um corrimento amarelado pela uretra. Nas mulheres, os sintomas são poucos perceptíveis, apenas um pequeno corrimento, e com o passar do tempo, a mulher passa a sentir dores no colo do útero. Aí ela é tratada, né? E aí é curada se for feito esse tratamento a tempo. Durante a gravidez, a mulher pode passar para o bebê, né? E ter complicações, principalmente nos olhos, tá? Aí nós temos a tricomoníase, temos a herpes, nós temos tanto a herpes labial quanto a herpes genital, né? Temos o linfomo granuloma e temos a sífilis e a AIDS. A sífilis também é causada por uma bactéria, ela causa uma ferida genital. A sífilis, ela tem 3 etapas, é uma das doenças que mais cresce hoje, atualmente no Brasil, entre os jovens. Então, ela causa primeiro uma ferida na região genital que não tem dor e não coça. Depois, essa ferida some, né? E aí não deixa nem cicatriz. E depois de um tempo, ela volta no segundo estágio, né? Com sintomas mais graves que atingem o sistema nervoso, podendo até levar à morte, tá? A bactéria também ela é transmitida, a sífilis também ela pode ser transmitida para a mãe e pode provocar desde mau desenvolvimento até a perda do bebê.
Herpes genital, né? São pequenas bolhas na região do pênis ou na região vaginal, né, da mulher, na vulva. E essas bolhas, elas causam coceiras e ardência, né? Ao ser rompida, a pessoa coça e aí forma ferida, né? É uma doença que não tem cura, né? Mas há tratamento para os sintomas. O vírus vai ficar incubado ali e pode voltar, né? Quando a imunidade baixa. Também é transmitida da mãe para o feto e pode resultar desde aborto até malformações. E por último, nós temos a AIDS, né? O vírus, a AIDS, ela é causada por um vírus chamado vírus HIV, né? O HIV, ele destrói as defesas do organismo e a pessoa se torna aí suscetível a qualquer doença. Além da transmissão por via sexual, o vírus HIV também pode ser transmitido por transfusão de sangue contaminado e o uso de agulhas também contaminantes e perfurados, tá? Pode passar da mãe para o filho durante a gestação, durante o parto e durante a amamentação. A AIDS, ela não tem cura, tá? Há só um tratamento. E aí, atividades para casa, vai para vocês fazerem a página 63 e 64 e colocar na plataforma, tá? Gente, lembrando que a sua saúde depende do seu cuidado, então, saúde da mulher e saúde do homem, independente de qualquer idade, é o cuidado que a gente tem com o nosso corpo, ok? Beijos para vocês, até a próxima aula. Bom dia, oitavo ano, como vocês estão? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje nós temos aí aula de gramática. Falaremos hoje sobre conjunção subordinativa. Semana passada eu pedi como proposição, né, de tarefa de casa, que vocês pesquisassem o que é uma conjunção subordinativa e que colocassem exemplos aí. Poderiam ser exemplos pegos aí de livros de internet, ou poderiam ser também exemplos criados por vocês, né? Assim, para critério. Desde que o exemplo, né, esteja de acordo com o que foi pedido. Então, hoje nós iremos fazer um estudo mais aprofundado, começar, na verdade, um estudo mais aprofundado sobre conjunção subordinativa, tá? Nós estudamos aí nas últimas semanas as conjunções coordenativas e agora serão as subordinativas, tá? E outra coisa, utilizaremos aí o material que é do livro, módulo 4, e durante as lives nós utilizamos aí materiais extras, outras fontes, outros exemplos, outros textos para enriquecer e para que você enriquecer a forma de estudo de vocês, né? E, enfim, ter uma fonte de pesquisa a mais é sempre bom. Então vamos lá para a conjunção só. Isso, pronto. Vou aumentar mais um pouquinho. Pronto, agora ficou bom. Conjunção subordinativa, tá? Aqui o livro começa com esse texto aqui, que é um caso que aconteceu com o Vicente. Deixa eu só tirar isso aqui, gente. Eu esqueci de pegar o lápis. Mas eu tô... Pronto, deixa eu pegar aqui. Que aconteceu com o Vicente, né? Uma pessoa simples, ingênuo, né? E mais com respostas aí na ponta da língua, ou seja, um raciocínio rápido aí para responder. Aí vocês vão ler, dá pausa aí, faça essa leitura, tá? E aí depois você volta aqui. Gente, o que é um caos? É uma narrativa normalmente curta, né? Ela vai contar aí, né? Ela vai falar fatos aí do cotidiano. Eles podem ser fictícios ou reais, né? E aí nós temos aí animais, pessoas, né? Com personagens. Né? Qual foi o fato cotidiano que foi retratado aí nesse caos? Vocês estão colocando aí no número 1.
A número 2 pede o seguinte, que no final do caos, houve uma falha na comunicação entre Vicente e o motorista do carro. Teve uma confusão aí. Qual palavra utilizada pelo motorista foi responsável por essa falha de comunicação? O que ele falou aí que causou aí essa confusão, qual foi essa falha de comunicação que trouxe aí essa situação aí não tão boa? 3. Dependendo do contexto, o verbo ir pode apresentar significados diferentes. Relacione-os ao uso feito pelo motorista e por Vicente. Então, aqui no número 1, moço, essa estrada vai para a cidade? Verbo ir conjugado. Lembrando que o verbo ir é um verbo irregular. Então, à medida que ele vai sendo conjugado, ele vai mudando aí. Ele não tem um radical. Ele tem um radical, mas o radical vai mudando, tá? 2. Não tô sabendo não, seu doutor. Mas se ela for para a cidade, vai fazer falta demais da conta para nós aqui. Então, aqui, deslocar-se de um lugar para outro, conduzir para um lugar. Então, você vai dizer qual, vai usar aqui o código 1 e o código 2 para fazer essa identificação, essa relação, na verdade. 4. Explique o que confere humor no caos em estudo. Gente, o que dá graça? O que faz com que esse caos, essa história seja engraçada? Aí você pode falar assim, mas eu não achei graça. Tudo bem que você não achou graça, mas tem um elemento aí que é responsável por trazer o humor. 5. Releia o trecho da última fala de Vicente. Se ela for para a cidade, vai fazer falta demais da conta para nós aqui. A. Identifique e separe com uma barra as orações presentes na fala de Vicente. B. Considerando as orações, assinale a alternativa correta. Então, você vai ler as duas aqui e vai observar qual é que está correta. Só retomando aqui na letra A, você vai separar utilizando barra, símbolo aqui, as orações que estão presentes na fala de Vicente. Então, o foco aqui são as falas do Vicente, tá? Letra C. Que palavra é responsável por ligar essas orações? Como ela é classificada? Gente, nós já sabemos aí que é uma conjunção, Ela é responsável para ligar essas orações, mas aí você vai dizer como que ela é classificada, tá? E aí aqui na letra D, que sentido a primeira oração estabelece em relação à segunda? Consequência, hipótese ou comparação. Agora vamos aqui para a parte aqui teórica. Gente, em um período, orações responsáveis, as conjunções responsáveis por ligar orações de sentido incompleto, frisem isso daí, sentido incompleto. Elas vão receber o nome de conjunção subordinativa. As coordenativas ligam orações ou palavras que têm sentido aí completo. A subordinativa não, os sentidos são incompletos. Olha o exemplo aí, Se ela for para a cidade, vai fazer falta demais da conta para nós aqui. Esse se aqui é uma conjunção subordinativa, E é uma hipótese, você não sabe se vai acontecer. E essa primeira oração aqui, ela está incompleta, o sentido dela é incompleto, Se ela for para a cidade, precisa ter mais alguma coisa, então ela está incompleta. E aí aqui a segunda também vai fazer falta demais da conta para nós aqui. Então, ambas, precisam aí uma da outra para que tenha sentido completo. E aí forma o período, que aí sim tem um sentido, mas as orações separadas não tem sentido. E aí, gente, nesse caso aqui, que foi de uma hipótese, de algo que pode, de uma probabilidade, de uma possibilidade, ela é chamada de conjunção subordinativa condicional, E aí essas conjunções, elas têm aí diversas relações de sentido, assim como as coordenativas, vocês viram, estudaram, também tem essas relações de sentido. As subordinativas também têm, que é o que vocês estarão vendo aí agora na página 71.
E 8, que é esse quadro aqui. Deixa eu minimizar, deixa eu diminuir aqui o tamanho. Que é esse quadro aqui. Né? Aí nós temos conjunção subordinativa causal. Do mesmo jeito, gente, se estiver pedindo para você fazer a classificação e você colocar só causal, fica incompleta. Você tem que colocar conjunção subordinativa causal. Aí aqui nós temos as classificações: causal, concessiva, condicional, final, temporal, consecutiva, comparativa, conformativa e proporcional. Observe que os nomes dela, a classificação, ela já te induz a entender do que se trata. E aí, meninos, eu sempre falo para vocês disso, de vocês observarem o nome as classificações, os nomes, os conteúdos, porque eles já te encaminham para saber do que se trata, tá? Aí aqui nós temos a relação de sentido, aqui nós temos conjunção ou locução conjuntiva, que é o quê? A junção de duas palavras, mas que dão sentido aí de conjunção, e aqui os exemplos. Tá, então esse quadro aqui, aí você pode me perguntar, nossa, eu preciso memorizar esse quadro. Não, você não vai memorizar, você vai praticar fazendo exercício, escrevendo, criando exemplos, e aí você vai aprendendo e não decorando, tá? Aí, seguindo aqui, né, nós temos, isso aqui eu vou falar com vocês durante a live, tá? Eu quero fazer perguntas diretas aí para vocês. Aqui nós começamos aqui com os exercícios. E aí aqui nós temos aí o número 1. Leia este anúncio publicitário. TI verde, ISO verde, selo verde. A Itautec passou os últimos anos investindo no verde para que o futuro seja mais sustentável. E aí aqui, né, é uma árvore, mas que foi desenhada, né, que foi composta por computadores, né, imagens aqui de computadores. Letra A. Qual imagem é formada no anúncio? De que é composta essa imagem? Acabei de responder, hein? B. O anúncio, ao apresentar a palavra verde, utilizou uma metonímia. Nós já estudamos isso aí, tá? Figura de linguagem que consiste em empregar o termo no lugar do outro, havendo entre os termos estreita relação de sentido. Então, o que a palavra verde representa no anúncio? O que essa palavra verde tem de sentido aqui nesse anúncio? Lembrando aí da questão da metonímia. Na letra C, pede o seguinte, né? Letra C. Sustentável, de acordo com o dicionário, é aquilo que pode ser sustentado. No entanto, no anúncio, essa palavra foi empregada com um significado diferente. Assinale a alternativa que contém esse significado. Então, você vai ler essas 3 alternativas e vai estar escolhendo aí qual é, né, dessas aqui que está aí, né, que contém, né, esse significado aí, né, de acordo com o dicionário. A número 2, releia este período. A Itautec passou os últimos anos investindo no verde para que o futuro seja mais sustentável. Identifique e separe com uma barra as orações do período. Então, você vai separar aí com a barra as orações que aparecem aí nesse período. Letra B. A terceira oração é iniciada por qual locução conjuntiva? Que relação de sentido essa locução estabelece entre as relações? Aí você vai voltar lá na terceira oração, vai procurar essa locução conjuntiva. Tô com dúvida com relação ao sentido? Volta aqui no quadro e dá uma olhada aqui para você chegar na sua resposta, tá? Seguindo aqui, letra C. Essa locução conjuntiva poderia ser substituída por qual outra de mesmo sentido? Tranquila, né? 3. Leia o trecho de um texto que trata do humor da propaganda. Então, você vai dar pausa aí, vai ler, vai interpretar,
Não é só ler, né? Nós temos que ler e entender o que foi lido anteriormente. Então, você só passa por uma frase, um parágrafo na frente, se você tiver entendido o anterior, tá? Peraí. Pronto. Pronto. Deixa eu aumentar. Letra A, meninos. Para exemplificar o seu argumento, o autor compara o humor com algo. Com o que ele se compara? Qual foi o objeto ou a pessoa? Enfim, o que ele, né, utilizou aí para se comparar? B. Essa comparação é feita com base em quê? C. Que gêneros textuais poderiam ser utilizados para exemplificar a afirmação do autor? 4. Releia o trecho. Eles nos encantam, porque nos enganam. Nos enganam. Porque nos conhece tão bem, porque é verdadeiro. A. Identifique nas orações o que há nesse trecho e separe-as por barras. B. No período, cada oração apresenta um fato e identifique-as cronologicamente. Então, primeiro fato, segundo fato. Cronologicamente. Foi semana passada? Foi ano passado? O que aconteceu primeiro? É o que você vai fazer aí com relação aos fatos. Letra C. As orações que constituem o primeiro fato são iniciadas por qual termo? E na letra D, como esse termo é classificado e que relação de sentido estabelece? Por fim, aqui a número 5, você vai escrever a relação de sentido expressa pela conjunção em destaque, elas estão aqui em negrito, e vai classificá-las. Tô com dúvida? É só voltar lá naquele quadro que eu falei para vocês que não tem necessidade de memorizar, mas sim ser utilizado quando vocês forem responder exercícios. Tanto esse quanto outros aí que futuramente serão propostos aí para vocês, tá? Aqui não, né? Vocês farão aqui até a página 81, vou até voltar no meu slide final, que é o homework, responder os exercícios, página 76 a 81. Tudo bem? Meninos, beijo para vocês, tudo de bom, cuidem-se, qualquer dúvida eu estou à disposição e até a nossa próxima aula. Bye, bye!